Olá! Hoje vamos desconstruir as ideias de um livro absolutamente fascinante, A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. A tese dele é surpreendente, diz que o sucesso com dinheiro não tem tanto a ver com o quão inteligente se é ou com o que se sabe, mas sim com a forma como nos comportamos. E é isso que vamos explorar, como é que isto funciona na vida real. E para começar, olhem só para este contraste. De um lado, Ronald Reed, um zelador, empregado de uma bomba de gasolina, paciente, investidor a longo prazo, morreu com 8 milhões de dólares na conta. Do outro, Richard Fusconi, executivo topo da Merrill Lynch, com formação em Harvard, foi à falência. A pergunta é, como é que isto é sequer possível? Pensem bem, em que outra área é que uma pessoa sem qualquer treino formal consegue ter um resultado mas tão superior a um dos maiores especialistas? É uma coisa que, parece só acontecer mesmo nas finanças. E é isto que nos leva direitinhos ao coração da ideia de Housel. É que, no fundo, o dinheiro não é uma ciência exata, como a física, cheia de leis que não mudam. É muito mais uma competência pessoal. É mais parecido com a psicologia, onde as emoções, os medos, os preconceitos, tudo isso entra em jogo. Basicamente, como esta citação diz na perfeição, a forma como agimos é muito, mas muito mais importante do que aquilo que temos na cabeça. Certo, então vamos a fundo nisto. Comportamento acima da inteligência. Por que é que afinal as pessoas normais podem ganhar este jogo? Porque, pensem bem, ninguém quer um cirurgião ou um engenheiro que não tenha tido formação, certo? Seria um desastre. Mas nas finanças, aí a história é diferente. Pessoas completamente normais, sem qualquer background financeiro, podem ter resultados absolutamente incríveis. E o porquê disto é fascinante. E a razão está aqui. A nossa experiência pessoal com o dinheiro é uma pequeníssima, minúscula fatia de tudo o que já aconteceu no mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa pequena fatia explica quase tudo sobre a forma como pensamos que as finanças funcionam. É por isso que, por vezes, olhamos para as decisões financeiras de outras pessoas e pensamos, mas que loucura! A verdade é que as nossas experiências moldam-nos. Alguém que cresceu com a inflação galopante vai ver o risco de uma forma completamente diferente de alguém que só conheceu mercados a subir. E sabem que mais? Nenhuma das visões está errada. São apenas realidades diferentes. No fundo, ninguém é maluco. E agora vamos falar de duas forças que, são das mais poderosas e, ao mesmo tempo, das mais mal compreendidas que existem. A sorte e o risco. O livro chama-lhes os gêmeos. E faz todo o sentido porque são literalmente duas faces da mesma moeda. A verdade é que muito do que acontece na vida é guiado por coisas que estão completamente fora do nosso controle. E é fundamental percebermos o papel que elas desempenham. Olhem para este caso, o de Bill Gates. Ele teve uma sorte, daquelas de 1 em 1 milhão. Em 1968, andava numa das únicas escolas secundárias do mundo que tinha um computador. Isto deu-lhe uma vantagem brutal. Mas depois temos a outra face da moeda, o amigo dele, Kent Evans. Igualmente inteligente, igualmente ambicioso. Tinham planos para criar uma empresa juntos. Só que o Kent foi atingido pelo risco de 1 em 1 milhão. Morreu num acidente de alpinismo tragicamente, antes de se formar. É a mesma força invisível, com a mesma magnitude, a atuar em sentidos completamente opostos. E a lição aqui é, esta citação. Nada é tão bom ou tão mau como parece. Ou seja, é preciso ter um pouco de humildade quando as coisas correm bem e alguma compaixão quando correm mal. Temos de perceber que a sorte pode ter tido um papel importante nas nossas vitórias e que o risco pode ser o culpado das nossas derrotas. Nem sempre é uma questão de termos tomado a decisão certa ou errada. Ok, agora vamos entrar numa das armadilhas mais perigosas de todas. A armadilha do mais. Saber quando é que já chega, quando parar, é talvez das coisas mais difíceis de dominar. E é esta incapacidade de reconhecer o suficiente que leva pessoas que já são incrivelmente ricas a arriscar tudo. E muitas vezes com resultados, devastadores. Vejam este número, 100 milhões de dólares. Este era o património de Rajat Gupta. E não era uma pessoa qualquer. Era o CEO da McKinsey, uma das consultoras mais respeitadas do planeta. Tinha literalmente tudo o que o dinheiro pode comprar. E a pergunta que se impõe é: porquê? Porquê é que alguém com 100 milhões de dólares na conta arrisca absolutamente tudo para ter ainda mais? Já tinha o dinheiro, o poder, o estatuto e mesmo assim pôs tudo em jogo, até a própria liberdade. A resposta, segundo o livro, está numa falha psicológica muito humana. A baliza está sempre a mexer. E as lições que tiramos de casos como o de Gupta ou de Bernie Madoff são estas. Primeiro, a comparação social é uma batalha perdida. Há sempre alguém com mais. É um jogo que não dá para ganhar. O objetivo real devia ser parar de mexer a nossa própria baliza e perceber que suficiente não significa ser mediocre, significa ser inteligente o bastante para saber que a ganância desmedida só leva ao arrependimento. E mais importante que tudo, há coisas que simplesmente não têm preço. Coisas que nunca, mas nunca, se deviam arriscar por mais €1.
a reputação, a liberdade, a família e a felicidade. Ora bem, se conseguirmos evitar essa armadilha do mais, qual é o passo seguinte? Como é que se constrói riqueza que dure? E aqui entramos numa distinção que é absolutamente crucial. Porque uma coisa é ficar rico, outra, completamente diferente, é continuar rico. São dois jogos distintos, que exigem mentalidades e competências quase opostas. Para ficar rico, normalmente, é preciso correr riscos. É preciso ser otimista, acreditar que as coisas vão correr bem, dar a cara. É um jogo de ataque. Mas para continuar rico, aí a conversa é outra. É um jogo de defesa. Exige humildade, exige o medo de que tudo pode desaparecer tão depressa como apareceu. É preciso uma certa paranoia saudável, uma consciência de que a sorte que nos levou até ao topo pode virar a qualquer momento. O objetivo principal passa a ser evitar a ruína a todo custo. O caso do Warren Buffett é o exemplo perfeito disto. Toda a gente fala do seu talento para investir. Mas olhem para estes números. Aos 30 anos tinha 1 milhão. Aos 50, 300 milhões. Mas depois, a coisa explode. A esmagadora maioria da sua fortuna, estamos a falar de mais de 80 mil milhões de dólares, foi feita depois dos 65 anos. O segredo dele não é só ser um bom investidor. O verdadeiro segredo é o tempo. O seu gênio foi ter sobrevivido no mercado durante décadas e décadas, deixando que a magia do juro composto fizesse o seu trabalho. E esta citação de Nassim Taleb resume tudo na perfeição. Podemos ter a melhor estratégia do mundo, a maior vantagem sobre os outros, mas nada disso importa se não sobrevivermos. A sobrevivência tem de vir primeiro. O mais importante não é tentar marcar gols a toda hora. O mais importante é garantir que nunca se é expulso do campo. É a sobrevivência que nos mantém no jogo e permite que a estratégia a longo prazo funcione. Certo. Então, se o principal é sobreviver, como é que se ganha de facto? E aqui entra a última grande ideia que à primeira vista pode parecer estranha. É que, no mundo dos investimentos e em muitos negócios, os grandes resultados vêm de uma coisa chamada caudas. O que é isto? Basicamente significa que um número muito pequeno de eventos é responsável por quase todo o sucesso. O mundo do capital de risco é o exemplo perfeito. Olhem para isto. Mais de metade dos investimentos perde dinheiro. Uma grande parte dá lucros, pequenos. Mas depois há aquela pequena, minúscula fatia, os vencedores massivos. São estes poucos negócios que pagam por todos os outros e ainda geram lucros gigantescos para a indústria inteira. O segredo não é acertar sempre. É acertar em grande, de forma espetacular, 1 ou 2 vezes. E não pensem que isto é só para startups de tecnologia. É para o mercado todo. Peguem no índice Russell 3000, que tem milhares de empresas. Desde 1980, quase 40% delas faliram, foram à vida. E todo o crescimento, todo o retorno do índice veio de apenas 7% das empresas. 7%! É um jogo onde uns poucos vencedores carregam tudo às costas. E isto é tão verdade que até o lendário Peter Lynch dizia isto. Neste negócio, se formos excelentes, acertamos 6 em cada 10 vezes. Parem para pensar no que isto significa. Significa que mesmo os melhores dos melhores esperam estar errados 40% das vezes. Quase metade. Falhar faz parte do processo. A questão não é nunca falhar, é garantir que, quando se acerta, o ganho é tão grande que paga por todos os erros e ainda sobra muito. Então, o que é que levamos disto tudo? A lição é simples, mas poderosa. É perfeitamente normal que a maioria das coisas que tentamos não resulte. O sucesso não vem de acertar sempre. Vem daquelas poucas coisas que funcionam em grande. O nosso trabalho é só aguentar, sobreviver o tempo suficiente para que essas grandes vitórias tenham tempo de acontecer. E para terminar, fica esta pergunta no ar. O plano financeiro que temos na cabeça está mesmo construído para aguentar os solavancos da vida real? Porque, no fim de contas, um plano não é só sobre números numa folha de Excel. É sobre psicologia. Leva em conta a sorte, o risco, a nossa própria tendência para a ganância. Leva em conta que o sucesso pode vir de apenas 1 ou 2 grandes acertos, porque, como vimos ao longo desta análise, no final do dia, a forma como nos comportamos perante o dinheiro é o que realmente decide se um plano foi feito para durar. E é com esta ideia que me despeço. Até à próxima.